Olá, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da Semana de Prática Penal, aqui da Vocação Jurídica. Meu nome é Roberta Renault. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a execução da pena. Já fiz vários vídeos no canal do YouTube sobre o tema, as alterações na época com o pacote anticrime. Sempre falamos, né? Porque é um tema relevante, inclusive para você que trabalha só na fase do conhecimento, né, que não gosta de atuar na execução penal. Eu sempre digo que, independente de você não querer fazer VEP, de não querer acompanhar o cumprimento da pena do seu cliente, caso ele venha a ser condenado, que não te interessa essa área, né, é importante que você faça o trabalho pensando que ele pode um dia vir a cumprir a pena. Então, quando a gente trabalha na fase de conhecimento, a gente tenta sempre a melhor pena possível, trabalha muito bem a dosimetria, então, até para você conseguir fazer esse bom trabalho, que vai repercutir na execução, caso lamentavelmente venha uma condenação, é preciso que você domine a lei de execução penal, independente de querer atuar ou não. Eu acho que é obrigação de todo criminalista, né, ter esse conhecimento. E eu acho que é uma grande bobagem não fazer, porque é uma área que cada vez mais precisa de advogados qualificados, né? Então, um advogado que tiver o conhecimento e souber atuar da forma prática também, porque você tem que reunir essa prática penal, principalmente na vara de execução penal. Mas se você consegue conciliar conhecimento e prática, as chances de clientes, né, são inúmeras. Então, vale muito a pena atuar. Para quem está procurando ainda um segmento da advocacia criminal, fica a dica da VEP, tá bom? Mas vamos falar hoje sobre um tópico importante, porque é o que gera mais insatisfação e às vezes a gente fica até com pena realmente. Um cliente que está solto, ficou aguardando o processo em liberdade durante todo o processo, e aí você tiveram os recursos que você interpôs, e tem que interpor mesmo, né? E aí, quando chega assim, 5, 6, às vezes até 10 anos depois, acontece a condenação definitiva. E aí, como que é feito o procedimento para a execução penal? Você sabe? Seu cliente está solto, foi condenado, a condenação é definitiva, houve o trânsito em julgado, não cabe mais recurso nenhum. Como que ocorre a instauração do processo de execução penal? Como é que vinha acontecendo, né? A regra que era para todos os regimes, inclusive. Vamos falar aqui de regime fechado e semiaberto, né? Como funciona? Na verdade, se o réu estava solto, o juízo que proferiu a condenação, né, ele vai expedir o mandado de prisão, e aí prisão definitiva para o cumprimento da pena. Esse mandado ele vem a ser cumprido. Depois de cumprido, o que acontece? Esse mesmo juízo que condenou o seu cliente, ele vai expedir uma carta de execução, o guia de recolhimento, guia de execução, enfim. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de SES, Carta de Execução de Sentença. E essa carta ela é direcionada ao juízo de execução para que seja instaurado o processo de execução penal. Ou seja, a regra geral é que o processo de execução ele só é instaurado após o cumprimento do mandado de prisão definitiva. Isso vem gerando, eu já fiz vídeo sobre isso também, vem gerando uma certa controvérsia e até revolta por parte de alguns advogados. Imagina, por exemplo, que a prescrição da pretensão executória ela já tenha ocorrido. E aí, como assim, instaurar o processo de execução depois de prender? Nesse caso, ele não deveria ficar preso nem um minuto, porque está prescrito. Então, vários advogados em situações diferentes, como o caso de detração. Imagina que o seu cliente ele tem ficou bastante tempo preso provisoriamente, depois foi concedida a liberdade, e cabe a detração penal, que é realmente a contagem desse tempo que ele passou preso provisoriamente, enquanto não havia uma condenação transitada e julgado. E essa detração vai fazer com que, quando for devidamente computada na pena dele, vai fazer com que ele tenha direito à soltura.
Então, ele não poderia ser preso para instaurar um processo de execução, para você pedir a detração, para depois ele ser solto. Ele ficaria preso indevidamente, é um constrangimento ilegal, porque ele já faz jus à soltura, ele não tem que ser preso. Por essa razão, muitos colegas passaram a impetrar HC e tomar outras medidas legais para fazer com que o processo de execução fosse instaurado, então essa guia de execução ela fosse expedida sem o mandado de prisão. Então aqueles presos, aquelas pessoas que foram condenadas definitivamente, que estão soltas, num caso de detração, de prescrição da pretensão executória, por exemplo, eles poderiam, o advogado tentaria a instauração da execução penal sem que para isso aquela pessoa, aquele cliente tivesse que ser preso. Para evitar o constrangimento ilegal. Então, isso já vem acontecendo. Se vocês procurarem na jurisprudência, encontrarão decisões favoráveis dos tribunais superiores. Eu tenho vídeo sobre isso também, falando detalhadamente. Mas hoje eu quero falar sobre uma alteração que diz respeito ao regime semiaberto. O que vinha acontecendo? Essas pessoas que estavam em liberdade e quando a condenação se tornava definitiva e o regime semiaberto, muitas vezes era expedido o mandado de prisão, mas por não ter vaga no regime semiaberto, a pessoa ia para uma unidade prisional do regime fechado e ela ficava nessa unidade prisional do regime fechado aguardando vagas do semiaberto. E isso afronta diretamente uma súmula vinculante que nós temos, que é a número 56, onde diz que se a pessoa foi condenada no início para cumprir a pena no regime inicial semiaberto, ela não pode ir para o mais rigoroso. Ela não pode ir mais para o fechado, Mas isso, lamentavelmente, vinha acontecendo. E aí o advogado tinha que fazer a petição pedindo prisão domiciliar, dizendo que não há vaga, enfim, uma confusão danada. O fato é que pessoas do regime semiaberto iam para o fechado porque não havia vaga na unidade que eles teriam direito, na unidade compatível com o regime inicial para o cumprimento da pena. Então, isso vinha acontecendo bastante. E aí, gente, eu vou aqui pegar a colinha, porque a minha memória de números é péssima, A gente vai falar aqui de uma resolução do CNJ, que é a resolução 417 de 2021, e ela criou o BNMP. Não sei se vocês já ouviram falar, deveriam ter ouvido, que é o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões. Essa resolução que eu acabei de falar, repito, 417 de 2021, ela instituiu esse banco e ali passou o quê? A haver o registro dos mandados de prisão, de medidas protetivas e tudo mais. E ela tinha um artigo 23, nesse artigo 23, ele falava da necessidade da intimação daquele preso, daquele condenado que estava solto no regime aberto. Então, falava da necessidade da intimação dele para cumprir a pena antes mesmo de que fosse expedido um mandado de prisão, qualquer coisa nesse sentido. Exigia a intimação desse condenado. Bom, o artigo 23 foi alterado dessa resolução do CNJ pela resolução que eu vou dizer aqui para vocês, que é a 474, tá? Essa resolução, deixa eu só olhar aqui direitinho, 474, de 9 de setembro de 2022, ela faz uma alteração no artigo 23 da antiga resolução que eu acabei de falar. Eu vou ler com calma para vocês entenderem. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da súmula vinculante número 56. Olha que legal, Foi trazida essa súmula vinculante número 56, que não permite, repito, que a pessoa cumpra a pena em regime diverso, mais gravoso do que ela foi condenada, e fala agora do regime semiaberto.
Então, como vai funcionar a partir daí, né? A partir dessa resolução? Como que isso deve funcionar? Ao invés, vamos lá, o cara está respondendo em liberdade, né? Ele está em fase recursal, transitou em julgado, não cabe mais recurso nenhum e agora a condenação dele no regime semiaberto é definitiva. Ao invés do juiz da condenação expedir um mandado de prisão, ele vai determinar, na verdade, a instauração da execução penal. Vai ser enviada uma guia de execução, ele vai expedir essa guia, vai ser instaurado um processo de execução penal, vai ser verificado se de fato há vaga para o regime semiaberto e, caso haja vaga, o teu cliente vai ser intimado a cumprir essa pena e aí sim, posteriormente, pode vir a ser expedido o mandado de prisão. Então, repara que a ordem inverteu. Primeiro é instaurado o processo de execução para verificar se existem vagas, de acordo com a súmula vinculante número 56, e só então, se o seu cliente, tendo essas vagas, seu cliente sendo intimado, ele não comparecer, aí vai ser expedido o mandado de prisão. Então, isso evita que pessoas vão para o regime fechado, né, se foram condenadas no semiaberto. Evita que vá para um regime mais gravoso. Então, eu achei isso espetacular, tinha que mostrar aqui para vocês, porque é uma alteração recente que vem tomando algum relevo já. Então, é importante você entender, você como advogado, né, de uma pessoa, de um cliente que foi condenado definitivamente, regime inicial semiaberto, se for expedido o mandado de prisão, você pode, inclusive, impetrar um habeas corpus dizendo que há constrangimento ilegal e que houve contrariedade à própria resolução do CNJ, que não determina mais isso. E aí, outro ponto importante e interessante é verificar se no estado que você atua, né, existe naquela unidade vaga para o regime semiaberto. Será que tem vaga? Se tiver vagas para o regime semiaberto, ele vai acabar indo, né? Não vai ser intimado para comparecer e ir para o regime. Mas se não tiver, uma vez instaurado o processo de execução penal antes mesmo da prisão dele, você pode pedir o quê? Uma prisão domiciliar. Mostrar que o seu cliente, de acordo com o próprio teor da súmula vinculante, não pode ficar num regime mais gravoso. Então, que seja concedida a prisão domiciliar. Repara, evita uma prisão injusta. E isso é de extrema importância que você fique de olho, acompanhe-se de perto e toda vez que você tiver um cliente que já for condenado em definitivo e o regime for o semiaberto, você aplica essa regra. Verifica se eles estão obedecendo essa resolução e, caso não estejam, adota as medidas legais cabíveis para que a resolução seja cumprida e evite a prisão desnecessária do seu cliente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é muito importante para quem atua na execução penal. E temos mais vídeos ao longo dessa semana, tá bom? Eu vou deixar aqui também, como sempre, o meu contato de WhatsApp, caso você queira conversar comigo, tirar alguma dúvida, saber sobre os cursos de prática penal que eu venho ministrando. Vou deixar alguns links também. E aí a gente pode conversar a respeito de qualquer assunto vinculado com a advocacia criminal. Eu sempre deixo em aberto para vocês, tá bom? Um forte carinhoso abraço, até o próximo vídeo. Fica com Deus, ó. Beijo grande. Tchau.